Eu não sentia o gosto da comida havia mais de 1 ano. Não sentia o gosto de nada, na verdade. Depois que meu corpo começou a falhar, depois que meu marido me deixou, depois que a última das minhas amigas parou de responder minhas mensagens, eu simplesmente parei de sentir qualquer coisa. 6 profissionais já tinham desistido de cuidar de mim. O último durou 4 dias. Quando me avisaram que um 7º chegaria naquela tarde, eu nem tirei os olhos da janela. Só pensei, vamos ver quanto tempo esse aguenta. Meu nome é Isabela Duarte. Antes de tudo isso, eu era dona de um dos restaurantes mais respeitados do país. Aos 29 anos, eu já tinha 2 estrelas. Uma fila de espera de 3 meses e revistas inteiras dedicadas a falar do meu trabalho. As pessoas diziam que eu tinha o paladar mais talentoso da minha geração. Eu acreditava nisso também. Então, numa manhã comum, tudo mudou. Comecei a sentir uma fraqueza estranha nas pernas. Achei que fosse cansaço. Não era. Em poucas semanas, mal conseguia ficar em pé. Os médicos deram um nome complicado para aquilo. Uma doença rara que atacava meus nervos e minhas articulações. Sem cura definida. Apenas tratamento e paciência. Em 3 meses eu já não conseguia caminhar sozinha. No começo, todos prometeram ficar. Meu marido dizia que me amava, que enfrentaríamos aquilo juntos. Minhas sócias garantiram que o restaurante esperaria por mim. Minha própria família jurou que eu nunca estaria sozinha. Só que promessas são fáceis quando a vida ainda está fácil. As semanas viraram meses, e as visitas foram rareando. As ligações pararam de vir. Minhas sócias venderam minha parte do restaurante sem nem me consultar direito. E meu marido, o homem que jurou amor eterno no altar, sentou-se ao pé da minha cama um domingo à tarde e disse que não aguentava mais. Disse que ainda se importava comigo, mas que não tinha forças para aquela vida. 1 semana depois ele já tinha ido embora. Eu nunca implorei para ninguém ficar. Só observei, calada, mais uma pessoa indo embora. Alguma coisa dentro de mim quebrou naquele dia. Não minhas pernas. Minha vontade. Voltei para a casa que meus pais tinham deixado para mim, uma propriedade isolada na serra, e parei de lutar. Ignorava mensagens, recusava visitas, cancelava sessões de fisioterapia sempre que podia. Os médicos diziam que recuperação exigia esforço. Eu não via mais sentido em me esforçar por uma vida que eu não queria mais. A maior parte das minhas manhãs eu passava na mesma poltrona, perto da janela que dava para o vale coberto de neblina. Às vezes horas, às vezes o dia inteiro. A governanta da casa, Dona Marlene, andava em silêncio ao meu redor, sem saber mais o que dizer. Os cuidadores contratados nunca duravam. Alguns saíam depois de serem ignorados, outros depois de serem ofendidos. Eu tinha me tornado especialista em afastar as pessoas. Se alguém mostrava gentileza, eu rejeitava. Se alguém oferecia esperança, eu debochava. No fundo, eu acreditava que todo mundo ia embora de qualquer jeito, então preferia empurrar primeiro. Naquela tarde não foi diferente. Ouvi a porta da frente abrir. Nem me virei. Já sabia quem era. Mais um estranho. Mais uma pessoa que desistiria de mim. Alguns instantes depois, passos ecoaram pelo corredor. Passos firmes, sem pressa, sem nervosismo. Estranhei. A maioria dos cuidadores entrava na ponta dos pés, como se tivessem medo de me incomodar. Esse era diferente. Os passos pararam bem atrás de mim. Por um instante, nenhum de nós falou. Então uma voz calma quebrou o silêncio. Boa tarde, Dona Isabela. Não respondi. Ele esperou. Continuei calada. Por fim, ele disse: tudo bem. Podemos começar do jeito difícil mesmo. Virei minha cadeira devagar. Diante de mim estava um homem de uns 30 e poucos anos, olhos escuros, postura tranquila, uma bolsa de trabalho pendurada no ombro. Diferente dos outros, ele não parecia intimidado. Nem um pouco. Meu nome é Rafael, ele disse. Vou ser seu fisioterapeuta. Eu o encarei de cima a baixo. Depois voltei os olhos para a janela. Parabéns, falei. Você acabou de aceitar o pior emprego do Brasil. Para minha surpresa, ele riu. Um riso de verdade. Não daquele riso nervoso que as pessoas dão quando não sabem o que responder. Já tive coisa pior, ele disse. Eu duvidei. Nos minutos seguintes, ele andou pela sala se apresentando como se estivesse cuidando de uma paciente qualquer. Eu ignorei quase tudo. Quando ele mencionou que tínhamos sessão marcada para o dia seguinte, respondi seco. Não. Ele apenas anotou algo no caderno, sem discutir, sem insistir. Aquilo me incomodou mais do que qualquer discussão teria incomodado. Nas semanas seguintes, tentei tudo o que podia para fazer Rafael desistir. Ignorava suas perguntas. Ele continuava conversando. Recusava os exercícios. Ele voltava no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Certa noite, empurrei de propósito uma bandeja de jantar da mesa, só para ver sua reação. Ele olhou para a bagunça, depois para mim. Você fez isso de propósito, ele disse sem se alterar. E daí se eu fiz? Então você vai me ajudar a limpar. Eu ri. Estou numa cadeira de rodas.
Suas mãos funcionam perfeitamente, ele respondeu. Não tive resposta para aquilo. Aos poucos, sem que eu percebesse, os exercícios que ele me convencia a fazer, carregando pratos, organizando papéis, alcançando objetos no armário, eram, na verdade, parte da minha própria fisioterapia disfarçada. Rafael estava me enganando havia semanas, e eu só fui perceber tarde demais. Uma noite tudo desabou. Fazia um ano exato desde o diagnóstico. Mandei a governanta buscar uma garrafa de vinho, depois outra. Bebi mais do que deveria, sozinha na varanda, encarando a neblina engolir o vale. Quando Rafael chegou para a sessão da manhã seguinte e me encontrou ainda ali, enrolada num cobertor, ele não fez nenhum comentário de julgamento. Só preparou um café forte, sentou-se ao meu lado em silêncio e esperou eu recuperar o fôlego para falar. Você não precisa fazer isso, eu disse com a voz embargada. Ninguém mais fica. Eu fico, ele respondeu. Simples assim. Por quê? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Por que você continua aqui quando todo mundo foi embora? Ele ficou quieto por um instante longo. Porque você me ajudou antes de eu poder pagar essa dívida. Ele disse finalmente. Franzi a testa. Do que ele estava falando? Eu nunca tinha visto aquele homem antes daquela tarde de 2 semanas atrás. Ele continuou. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe trabalhava de madrugada perto do seu primeiro restaurante. Todo fim de expediente, uma cozinheira deixava marmitas na porta dos fundos para quem passava fome no bairro. Ninguém sabia o nome dela. Só sabíamos que, graças àquelas marmitas, eu consegui terminar a escola sem desmaiar de fome nas aulas. Meu coração parou por um segundo. Anos depois ele continuou. Quando vi seu nome nos jornais, reconheci o rosto. Era a mesma cozinheira, que aparecia de vez em quando para conferir se estava tudo certo com a distribuição. Eu nunca tive a chance de agradecer. Fiquei sem palavras. Eu mal me lembrava daquelas marmitas. Para mim, tinha sido um gesto pequeno, quase automático, numa época em que eu ainda acreditava que sucesso e generosidade deviam andar juntos. Você virou fisioterapeuta por causa disso? Perguntei, ainda tentando entender. Virei fisioterapeuta porque quis ajudar pessoas. Do jeito que alguém me ajudou sem pedir nada em troca, ele disse. E quando soube que você precisava de cuidados, pedi para ser designado para o seu caso. Não por dinheiro, por dívida. Fiquei olhando para ele, incapaz de argumentar. Durante meses, eu tinha certeza de que todo mundo ao meu redor queria alguma coisa de mim. Mas Rafael nunca tinha pedido nada. Nunca soltou farpas por dinheiro. Nunca insinuou nada além do trabalho. Ele apenas voltava, todos os dias, com a mesma calma paciente. A partir daquela madrugada, alguma coisa mudou entre nós. Não da noite para o dia. Não foi mágica. Foram pequenas vitórias, uma atrás da outra, que foram se somando. Voltei a fazer fisioterapia sem reclamar tanto. Alguns dias eram mais difíceis que outros. Em uma sessão especialmente frustrante, bati a mão no braço da cadeira e disse que estava cansada de tentar. Rafael se ajoelhou ao meu lado. Lembra do dia que eu cheguei aqui? Ele perguntou. Você nem saía do quarto. Balancei a cabeça, encarando o chão. Você já percorreu um caminho enorme, ele disse. Só que agora você só consegue enxergar o que falta. Não tive resposta. Só respirei fundo mais uma vez e mais outra. Por fim, olhei para os equipamentos à minha frente. Mais uma tentativa, falei. Mais uma tentativa, ele repetiu, sorrindo. Semanas depois, numa manhã de sol raro na serra, fiquei em pé entre as barras paralelas da sala de reabilitação, as mãos tremendo sobre o corrimão. Rafael observava de perto. Não precisa ter pressa, ele disse. Respirei fundo e dei o primeiro passo em mais de um ano. Pequeno e instável, mas real. Depois o segundo. Depois o terceiro. Quando parei e olhei para Rafael, os olhos dele estavam marejados. Os meus também. Você viu isso? Perguntei quase sem acreditar. A casa inteira deve ter ouvido. Ele respondeu, rindo através das lágrimas. Nos meses seguintes, minha recuperação avançou de um jeito que nem os médicos esperavam. E aos poucos, percebi que não era só o meu corpo que estava se curando. Alguma coisa dentro de mim, que eu achava definitivamente quebrada, também estava se reconstruindo. Numa tarde, sentados na varanda observando o vale, Rafael ficou quieto por mais tempo que o normal. Alguma coisa errada? Perguntei. Meu contrato termina no fim do mês, ele disse. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Por meses eu tinha me acostumado, tanto com a presença, dele que nem cogitava a casa sem ele. Você sabia que esse dia ia chegar, ele disse gentil. Sabia, mas nunca tinha pensado realmente nisso. Olha só você, ele disse sorrindo. Há alguns meses mal aguentava minha presença. Isso porque você era irritante, respondi, rindo. Rimos juntos, mas quando o riso passou, nenhum dos dois se moveu. O silêncio entre nós era diferente daquela vez, mais pesado.
Mais importante. Respirei fundo. Rafael, eu disse. Ele ergueu os olhos. Você me contou uma coisa no dia em que se abriu comigo, falei. Disse que ficaria. Eu lembro, ele respondeu sorrindo de leve. Acontece que eu não quero que você vá, eu disse. Ele ficou parado, sem falar, sem se mexer. Quando todo mundo foi embora, você ficou, continuei, a voz tremendo. Você acreditou em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesma. Você me ajudou a andar de novo. Mas mais do que isso, você me deu um motivo para viver de novo. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu te amo, Rafael, eu disse finalmente. E não quero que você fique aqui só como meu fisioterapeuta. Ele deu um passo à frente. Quero que você fique como o homem que eu amo, terminei. Por um segundo ele não disse nada. Depois riu. Daquele jeito que só acontece quando a felicidade finalmente alcança a gente. Eu estava esperando você perceber isso há meses, ele disse. Pisquei sem entender. Como assim? Isabela, eu me apaixonei por você faz tempo. Ele respondeu. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se aproximou e me abraçou com força. Segurei aquele abraço como se fosse a coisa mais importante que eu já tinha conquistado. E pela primeira vez desde o diagnóstico, me senti inteira outra vez. Meses depois, num evento beneficente promovido pela fundação que eu tinha, recriado com o nome da minha mãe, os convidados observavam emocionados, enquanto eu caminhava pelo salão sem apoio nenhum, devagar, com confiança, Rafael ao meu lado. A mesma fundação que um dia distribuiu marmitas para famílias como a dele, agora ajudava milhares de pessoas pelo país inteiro. Olhando para o homem ao meu lado, entendi uma coisa. A conquista mais importante da minha vida não tinha sido nenhuma estrela de restaurante, nenhum prêmio, nenhuma reportagem de revista. Era a vida que eu quase desisti de viver, e o homem que me ajudou a encontrá-la de novo. Juntos, demos um passo à frente rumo a um futuro que nenhum dos dois esperava. Um futuro cheio de esperança, de amor e de segundas chances.